Então, fica comigo até o final. Hoje eu vou falar sobre a atividade complementar. Você viu que no curso tem também atividades complementares que você deve estar também acessando. Tem aqui ao lado ó, a atividade material complementar. Esse material complementar, ele é um pouco diferente do e-book. Sobre o e-book, eu já fiz 2 vídeos, trazendo aí capítulos importantes, que são, claro, 60 páginas de conteúdo para você ler no celular. Eu sei que é muito difícil, a maioria utiliza o celular, portanto, eu estou dando esse apoio, fazendo leituras e também trazendo breves explicações, facilitando aí o entendimento, a absorção de conhecimento. O material complementar ele é um pouco diferente. Ele tem, você vai clicar nele aí, material complementar, e ele vai ter um PDF. E esse PDF é expressões racistas. Por que evitá-las? Então é sobre ela que eu vou falar agora. Então você pode baixar esse material aí para o seu celular, para o seu computador. Eu vou trazer aqui, no contexto geral, 40 expressões que são consideradas racistas, né? Então, cada vez mais é importante a gente ter esse cuidado, tanto no dia a dia, né, de evitar essas expressões, como também na nossa área de trabalho. Imagina aí você em visitas utilizar expressões racistas. Talvez você pode fazer isso até sem imaginar, né, que seja racista. Então, são palavras que, claro, foram colocadas como comuns, né? Boa parte delas, né? E às vezes as pessoas falam sem nem mesmo saber a sua origem, né? A etimologia ali da palavra, né? A sua origem, por que que começou, né? Quando que ela começou a ser usada e o que é que significa isso. Então tudo tem significado. À medida de que você passa a saber o significado, aí sim é cada vez mais fundamental que você mesmo coloque em prática. Então, quando se fala até sem ter noção, digamos que é uma forma até de ser desculpado, mas se você já tem o conhecimento, deve sim passar a evitar. Muitas delas aqui eu já tinha conhecimento, por exemplo, a palavra mulata, eu sei por que que existe, então você não pode se referir a uma mulher, dizendo ali, querendo fazer uma referência à característica dela, pela cor da pele, né? Primeiro que qualquer pessoa tem diversas outras características. A primeira é o nome, então o certo é falar, descrever alguém pelo nome, né? Por onde mora, o que faz, e não pela cor da pele. Então, a gente deve sim buscar evitar qualquer coisa em que busque destacar a cor da pele, né? Então, primeiramente o nome, né? A característica correta, né? Quem é a pessoa? A enfermeira perguntou quem é determinada pessoa. Você vai dizer, é uma mulata? Jamais. Isso é um erro completamente grave, né? Então, você vai descrever o nome dela, mora em tal rua, né? Tem filhos ou esposo, mas ou que trabalha em determinado lugar, de modo que a pessoa ali, até a equipe de saúde, saiba quem é essa pessoa que você está se referindo, mas nunca começar ou nunca querer incluir o termo mulata, né, nessa descrição de uma mulher. Então, mulata é, vem da palavra aí de mula, mula. Por que que é utilizado? Porque mulato quer dizer que é uma mistura, né? Ou seja, é como se fosse ali, tivesse o pai negro, né? Ou pode ser chamado também de preto, né? Também é um termo que é aceito e é muito usado também, tanto o termo negro, alguns ainda preferem assim, outros preferem que se refira mais como preto. Então fica a critério, depende de regiões do Brasil também. Então, quanto a isso, ainda hoje há muita discussão, claro, entre a própria comunidade, né, o movimento negro brasileiro, né? Alguns preferem movimentos pretos, negros. Então, os dois termos são corretos. Vai depender do uso aí da região que você mora. Alguns podem preferir de outra forma. Então, isso vale do bom senso também, mas como eu disse, a gente não vai se referir a outra pessoa pela cor da pele, e sim pelo nome, né? Por outras características dela. O termo mulata faz referência, justamente, quer dizer, uma pessoa, né, que pela sua cor da pele seria faz uma referência, a palavra mula faz referência à mistura, então que seria algo, é como se tivesse uma mistura ali de origem, né? Por exemplo, o pai é branco, a mãe negra, ou vice-versa. Aí aquela pessoa que é filho desse casal seria considerado mulato ou mulata. Então é um termo completamente pejorativo que faz referência ao animal, à mula. A mula por ter ali a mistura de espécie, que é, por exemplo, o cavalo. É,
no caso, o jumento e uma égua. E aí nasceria uma mula, ou seja, a mistura de duas espécies. Mas nós humanos não temos duas espécies. Então, por isso que é um termo muito grave e é muito usado ainda. Então, por isso que eu estou começando aqui falando dele, para trazer a importância de você ficar comigo até o final desse vídeo, onde eu vou explicar esses termos. Claro, utilizando, aqui fala muito sobre coisa preta, negro, então são muito utilizados. Denominar, ou os próprios, por exemplo, negros, eles podem se auto também, né, declarar em determinadas situações como pretos, né, prefere que sejam, se for o caso de ser descrito como preto, né, a sua cor da pele, né, outros preferem como negros. Então, quanto a isso, depende muito da própria pessoa, são os dois termos usados no momento. Pode ser que tenha mudanças mais à frente, mas ainda não há um consenso do termo correto. Mas de qualquer forma que eu disse, a gente não vai se referir a outra pessoa, não é a característica a questão de cor de pele. Então dá para identificar ou se referir à pessoa pelo nome, por onde mora, né, pela família, pelos filhos, pelo que faz, pelo seu ofício, e não é necessariamente só trazendo ali a questão da cor da pele. Então vamos lá, são 40 frases aqui que eu vou, 40 termos, né, que eu vou trazer para você e deve-se evitar. Então são coisas que deve-se evitar. Vamos lá, a coisa tá preta. Algumas aqui eu vou abrir, né, um tema de destaque aqui para ler um pouco mais. Outras eu vou só falar porque senão o vídeo fica muito longo. Eu quero fazer mais vídeos trazendo a descrição da origem mesmo de cada um desses termos. Mas aqui vai ser uma apresentação geral. Então, começando essa apresentação geral, há o termo que diz a frase: a coisa está preta. Normalmente se utiliza essa frase quando quer dizer que algo deu errado ou algo está ruim. Então é pejorativo, é racista justamente porque quer associar ao que é ruim à cor preta. Então, isso é um termo racista que deve ser evitado. A coisa está preta, né? Pode-se dizer, está tendo dificuldade, né? Aí sim seria um termo para você descrever determinada coisa sem colocar a questão de cor no meio. Então, a coisa está preta, né? Isso é um termo racista, porque atribui ao que é preto, né, como se fosse algo ruim. Aqui, barriga suja é um outro termo utilizado, faz referência a muitas mulheres, né, que têm filhos. Por exemplo, a mulher, se ela por exemplo, mulher branca, mulher parda, ela tem um esposo negro, né, ou preto, né, como os dois termos são normalmente utilizados, pode variar com relação à região do Brasil, mas quer dizer que aquela mulher é a barriga suja. Por quê? Porque o filho tem uma tonalidade de pele mais do que a mãe, né, ou do que o pai. Então, sobretudo mais do que a mãe. Por isso que quer dizer que a mãe tem barriga suja, né? Ou seja, porque ela casou com um negro, né? Então, atribui-se que o filho dela, né, a barriga dela ficou suja. Por isso, não existe, muito racista mesmo esse termo barriga suja. Boçal também é um termo racista, faz referência que na época da escravidão aos negros, né, que não sabiam o idioma português. Claro, eles não eram nativos aqui do Brasil, né? A grande maioria veio da costa oeste da África, né? Senegal, também Angola, né? Então, boçal, porque eles não falavam português. Então, também é pejorativo, né? É um demérito, no caso, assim, de diminuir a pessoa que não aprendeu, que é rude, né? Seria isso. Um outro termo que eu acho que a maioria ainda não se tocou é esse aqui, ó. Eu vou falar a sequência, mas esse aqui, ó, muito usado. Eu acho que é um dos mais utilizados. O escravo. O termo escravo é completamente errado. E ele é racista, ele é, de certa forma, um termo que quer diminuir a pessoa, porque o detalhe, isso aqui eu sei, aprendi isso enquanto estudante de história, né, da licenciatura para professor de história. O termo escravo faz dizer que alguém nasce como posse de outra pessoa, e isso não existe. Todos nós nascemos livres. O termo correto é escravizado. Então, você quer se referir ao período da escravidão, né? Por exemplo, tinha novela na Record, Escrava Isaura. A pessoa não nasceu escrava, apesar de que tem muitas controvérsias com relação a esse tema muito conhecido da escravizaura, né? Então não é muito daquele jeito. Mas o termo certo é escravizado. Escravizado quer dizer alguém que é livre, porque todos nós nascemos livres, mas que foi imposto a ele ali uma opressão, uma dominância, né, sobre força.
porque ninguém vai de livre e espontânea vontade fazer serviços para outros sem nenhum direito. Então, o termo escravo, eu acho que ainda é um dos que é mais usados e talvez você ainda até falasse dessa forma. Então, o termo correto é escravizado ou escravizada. Então, determinada pessoa, naquela época, as pessoas eram escravizadas, ou os negros eram escravizados, né? Ou foram escravizados, mas o eram também funciona. O que não pode dizer que os negros eram escravos, porque quer dizer escravo é alguém que não tinha liberdade. Então, nasceram livres, todos nascem livres, até aqueles que já nasceram nas senzalas, né? Que eram o ambiente assim chamado reservado aos negros e normalmente eram os lugares mais úmidos, sujos, infelizmente, das fazendas. Então, eram situações, inclusive aqui no município onde, onde eu moro, eu conheço profundamente a história do município de Araci. O, o dono da fazenda morava em um lugar mais alto e os negros foram colocados, né, digamos assim, em pequenas casas, casebres, né, casas muito rudimentares, em um lugar chamado Tanque da Nação, ou seja, um lugar úmido, né, completamente sem condições de habitação. Mas era assim, infelizmente, o tratamento dado, né, às pessoas que eram escravizadas aí até o século XIX. Então, o termo escravo não existe, né, porque assim, claro, hoje é bom evitar esse termo, né, claro que pode ser ainda utilizado em traduções antigas, né, dessa forma, né, mas o certo é escravizado. Então, ninguém nasce escravo. Todos nós somos livres, né? E, claro, a questão da escravidão é uma dominação. Começou não pela questão de cor de pele. Os primeiros escravizados não eram negros. Os primeiros escravizados, por exemplo, que se tem conhecimento, ali da Grécia, né? Então, da Grécia, ali de ilhas, né? Guerras, né? Como tivemos algumas guerras na Grécia entre uma ilha e outra, né? Que hoje é o mesmo país, né? Entre cidades e estados e ou até mesmo ali em outras áreas próximas, né? Da Mesopotâmia, né? Naquela região ali da Macedônia, né, do oeste europeu, haviam essas guerras e o lado que ganhava, né, que conseguiu ali dominar o outro, né, o outro povo, aquele outro eles eram colocados, eram presos ou eram escravizados para fazer trabalhos forçados, né, construir pontes, né, estradas. Então não era questão de escravidão por cor da pele. Então, isso não é relacionar a escravidão porque era negro, né? Porque não faz nenhum sentido. Então, a escravidão existiu em diversos outros lugares do mundo, sobretudo pela questão da dominância, de um querer dominar o outro, né? Questão de guerras, né? Sobretudo. Beleza? Então, vou voltar aqui a sequência. Termo pejorativo, cabelo ruim. Então, aqui quer fazer referência que o melhor cabelo é o cabelo, por exemplo, da mulher branca, né? Da mulher europeia. Então, cabelo ruim quer fazer distinção, quer dizer que um é o melhor. Então, é um termo completamente errado de falar dessa forma, cabelo ruim. Então, ainda é usado até mais por pessoas idosas, ainda se vê ainda esse termo, fulano de tal, não sei o quê, cabelo ruim. Isso é um termo pejorativo e grave. Então, deve se evitar. Então é como se quisesse dizer, é o egocentrismo. O meu é o melhor, né? A minha cor da pele é melhor, eu sou o melhor, minha família é melhor. Então, o egocentrismo é querer dizer que eu votasse para mim. Então, ponto de vista meu que é melhor do que o outro. Então, por isso que deve se evitar cabelo ruim. Chuta que é macumba é outra frase pejorativa, né? Aqui também que deve ser evitada, sobretudo é um desrespeito à cultura também de outros, né? Envolve questões também até religiosas, né? Então deve sim ser evitada esse tipo de referência, né? Cor da pele, cor de pele. Inclusive teve uma novela da Globo que não está aqui. Eu acho que esse termo não está aqui, da cor do pecado. Ah, tá, da cor do pecado. Me lembrei antes, mas está aqui. Da cor do pecado foi uma novela da Globo e é um termo também é, muito pejorativo, faz referência, não vou lembrar aqui os detalhes agora, posso até ver aqui, mas pelo que eu já sei, faz referência que na época da escravidão, né, os feitores ou os donos das fazendas, eles acabavam estuprando, né, as mulheres, as negras, né? Então, havia essa questão ali que associava ao ato que eles faziam, né, ou seja, fora do seu casamento, ou seja, é como se eles cometessem aquele pecado, né, e relacionado à cor, à mulher negra.
Então, por isso que ficou da cor do pecado. Outro ditado aqui, ó, criado mudo. Então, cor da pele eu falei, criado mudo. É um termo racista. Até poucos dias ainda usado, até mesmo em questões aí de anúncios de lojas, né, que vendiam criados mudos, né, ou seja, aquelas prateleiras, né, aquelas mesas, né, para quarto. O que é que isso significa? É a mesa que ficava próxima à cama, né, chamada de criado mudo, era chamada assim. Hoje tem outros nomes. A indústria, a questão aí do varejo, né, dos móveis, eles utilizam outra forma porque já sabem e já foram muito advertidos que isso é um termo preconceituoso. Faz referência ao período da escravidão, quando os seus senhores ali, os senhores de engenho, né, eles tinham também escravizados dentro da casa. Tinha os de lavoura, assim chamados, que trabalhavam na roça, e outros da casa, domésticos, né? Então, esses ficavam, por exemplo, alguns na cozinha, outros tinham que ficar parados dentro do quarto, somente aguardando ali alguém ali da casa, né, do engenho, né, pedir, ó, vá buscar água, vá buscar um chá, vá fazer isso, traga água para lavar a mão, lavar os pés. Então, era chamado de criado mudo, porque eles não interagiam, né? Eles não eram, tinham que ficar parados, né, somente para ordens. Então, esse termo é muito grave também, pejorativo. O termo crioulo também é um termo também que faz referência, me parece que aos filhos, né? Aos filhos dos escravizados, me parece que é isso. Eu posso até ver aqui depois, né? Mas o termo crioulo também é um termo pejorativo. Da cor do pecado, eu já falei, né? Denegrir. Esse termo aqui, denegrir, claro, tem alguns que acham que não é pejorativo, que vem do latim, né? Eu não sei agora o termo em latim, mas é como se a origem em latim não tivesse a ver com a questão de negro, citar o negro. Denegrir seria, é como se fosse ele falar mal, né? Seria um termo assim, um sinônimo muito próximo disso, né? Falar mal de alguém, vamos denegrir tal pessoa, ou denegrir a imagem, ou seja, está piorando a imagem. Então, é um termo negativo, né? E traz coisas negativas. E o negrir pode estar ligado à palavra negro. Então, por isso que quer dizer tornar escuro, tornar obscuro, né? Então, são termos assim que não pegaria. Inclusive, esse próprio termo obscuro, né? Como se fosse coisa ruim, né? Então, por isso que deve se evitar, mesmo que possa até ser do latim, sem ter a intenção mesmo de ser um termo pejorativo. Dia de branco também, aqui é um termo preconceituoso, né? Aqui faz referência ali à questão é, que o branco é que trabalhava, né? É uma alusão, né? O branco era produtivo, isso aqui na época da escravidão, né? Então, e os negros, eles, apesar de que faziam todo o trabalho forçado, né? Nas fazendas, nas estradas, mesmo assim eles eram ainda tidos como preguiçosos, eram chamados de preguiçosos, que não produziam. Então, quando se falava dia de branco, para os donos ali da fazenda, seria que os negros iam trabalhar, então é um dia produtivo, né? Já do ponto de vista contrário, o dia de branco seria um dia de descanso, né? Então, os negros eles podiam imaginar o que? Dia de branco, que é um dia de descanso, que os brancos não faziam nada, que ficavam, claro, só mais mandando mesmo, né? Então, felizmente, aqui são termos muito que levam ao período da escravidão. Então, dá para ver como que era a situação na época, né? Disputar a negra, ou muitos falam disputar nega, né? Esse termo aqui é utilizado em jogos ainda hoje, viu? Muito comum também, quem joga sinuca, né? Tem ali os dois jogadores, um ganhou uma partida, o outro ganhou a outra. Aí eles dizem que vão disputar nega, ou seja, quem perder vai pagar as 3 fichas, né? Ou em outros jogos também isso pode acontecer, né? O disputar nega também é termo da época da escravidão, né? Ali com relação aos feitores, né? Ou aqueles que tinham pessoas escravizadas, né? Os senhores dos engenhos, assim chamada, né? Das grandes fazendas. Então eles podiam, era como se fosse uma diversão para eles, e digamos que tira uma sorte ali para ver quem ia ficar, quem ia ter aqueles que podia, né? Seriam casos de estupros, né? Se podiam açoitar, podiam pegar à força, né? A mulher negra. Então é disputar a negra. Então relaciona aqui a questão de sorte, né? De jogo, né? Mas é como se o prêmio fosse a mulher negra. Então isso é completamente preconceituoso. Esclarecer, quer dizer, de tornar claro, ou seja, as coisas boas são as que são tornadas claras, né? Então, o que é branco. Aqui também é um termo pejorativo e, apesar de que
é muito usado na língua portuguesa, esclarecer. Então, pode ser substituído por explicar, né? Então, por detalhar, mas a questão de esclarecer vem do claro. Então, é a palavra que vem desse termo claro, né? Escravo eu já falei, estampa étnica também é um termo, isso aqui até que eu não tinha visto falar não, desse termo. Feito nas coxas, também esse termo aqui é um termo que ainda é usado, eu já ouvi pessoas falando, feito nas coxas, como quer dizer algo apressado, né? Como se fosse ali apressado. Então faz referência também a estupro, né, das mulheres na época aí da escravidão. Então as mulheres eram estupradas, né, pelos os que eram considerados ali entre aspas donos, né, na época, né? Então os feitores, né? Então havia essa questão do estupro, né, que realmente é a força. Então, por isso que se relacionava às coxas, né, porque era algo que tinha que ser às pressas, né, claro, e sem o consentimento da mulher. Então, por isso que ainda hoje se usa, há quem usa esse termo feito nas coxas, como não quer dizer que alguém fez algo fez mal feito, porque fez rápido, né? Então, faz referência à época da escravidão, do estupro, que também por não ter o consentimento da mulher, era algo mais rápido, era algo, digamos que feito de qualquer forma ali, né? Porque não tinha o consentimento, né? Era a força. Então, esse termo feito nas coxas não se deve ser utilizado hoje. Então, algo isso aqui não ficou bom, foi feito nas coxas. Ah, quer dizer que a pessoa fez rápido ou, né, não ficou bem feito. Então, termo pejorativo também que faz referência a um caso grave que foram diversos estupros, né? Que aconteceu aí na época da escravidão. Outro termo, galinha de macumba, também é um termo preconceituoso. Humor negro. Aqui também, esse termo aqui ainda é também usado, né? Humor negro, que é que se fosse algo pesado, que se fosse algo mais de baixaria, talvez, né? Então, associando aqui o termo negro. Então, o termo negro, às vezes, é utilizado muito de forma negativa. O mercado negro. Então, aqui quer dizer algo ilegal, né? Mercado negro. Você pode estudar mais em detalhes sobre isso, mas eu estou fazendo a apresentação geral trazendo aqui um pouco desse conhecimento. Mercado negro é o que é paralelo, o que é ilegal, né? Então, digamos que é o que é ruim ali, que não tem proteção de leis, né? Digamos que fosse o comércio contrabandistas, né? Dessa área aí, entendeu? Então, mercado negro é como se fosse algo negativo, né? Inhaca também é um termo pejorativo. Inveja branca. No final aqui eu vou mostrar alguns termos rápidos. Inveja branca também é um termo pejorativo, né? Macumbeiro também é um termo pejorativo, então ainda também se vê falar esse termo, né, de macumbeiro, né? Então, às vezes, a pessoa frequenta a religião candomblé, aí logo já vai dizer que é macumbeiro, mas não, para a pessoa ali está frequentando, né, o terreiro, né, que é a sua cultura, que é a sua religião. E aí logo se as outras pessoas de fora não é macumbeiro, só porque está de branco é macumbeiro, então é um termo pejorativo. Claro, muitos usam branco, né? Faz parte do ritual, né? Dos terreiros, né? Do candomblé, né? Da Umbanda. Então não se vai outra pessoa associar porque que aquela pessoa está de branco, né? Então é o costume. É o costume, é a cultura, é um rito e precisa também ser respeitado. Outra coisa, magia negra, também associando a coisas ilegais, né? Algo pesado, né? Magia negra. Então, ou algo que faça mal. Então, é por isso que tem aqui o termo negro, logo já se botou. Então, é pejorativo por essa questão. Se fosse magia pura, é qualquer outra coisa, mas magia negra, então o termo negro aqui está colocando um peso maior, querendo dar uma ênfase a algo que não presta, algo que é ruim, né? Que faz mal. Meia tigela ou de meia tigela também aqui é um termo também utilizado. Na época da escravidão também se falava negro de meia tigela. Então, eu vou até abrir aqui depois, assim que eu terminar a explicação, volto nesse termo. Mercado negro já falei, mulata já falei. Mulata tipo exportação. Também aqui, claro, está associado ali à mulher, né? A mulher negra, né? É como se associasse e vem do termo mula, né, que faz referência à mistura de espécies, né, ou seja, que não é puro, quer dizer isso, né, que não é puro, ou seja, não é de uma raça só, não é de uma espécie. No caso, a mula tem o jumento, né, e a égua, então são raças, espécies diferentes no reino animal, mas assim não pode trazer referência para humano, até porque nós somos uma única espécie.
A biologia não encontra diferença nenhuma no DNA, né? Por exemplo, em questões de cor de pele. Não, cor de pele é meramente ali um detalhe, né? Não é uma genética, né? Então, não tem nada a ver aí de dizer, não muda a questão cognitiva, não tem diferença na questão de inteligência, não tem diferença basicamente em nada. Então, não faz nenhum sentido utilizar a questão de cor de pele para distinguir, né? Que o branco é o mais inteligente, é o civilizado, e o negro não é. Então, completamente errado. Aqui também não sou tuas negras, também faz a mesma referência ali, até o que eu já falei aqui, né? De pegar uma nega, não tem isso? Disputar uma nega, disputar nega, né? E também tem outros termos que ainda é utilizado. Vou ali pegar uma nega, ou ontem peguei uma nega na festa. Então, esse termo pegar uma nega, ele era usado na época da escravidão, ali pelos feitores, né? Pelos donos, né? Das fazendas, né? Que faziam esses casos e eram estupros, eram casos forçados. Então, pegar uma nega, né? Completamente ali, sobretudo os feitores, né? Que usavam a força para dominar e para chicotear, para fazer qualquer outro mal. Então, esse termo de pegar uma nega é completamente errado também. Ou aqui, não solto as negras, né? Ou seja, que pode fazer o que quiser, né? Nasceu com o pé na cozinha, também é um termo pejorativo, né? Fazendo referência aqui, com pé na cozinha quer dizer que é um trabalho mesmo, só serve para isso, só serve para o trabalho doméstico, né? Então, nasceu com pé na cozinha é um termo que também quer diminuir a pessoa ali no sentido de dizer que só serve para fazer isso, né? Então, preconceituoso, né? Também com relação às mulheres, né? E acha que a mulher ainda era só para servir na cozinha. Então, ainda hoje é muito comum ainda achar que só a mulher. Então, o homem também tem as mesmas obrigações dentro de casa, de fazer as refeições. Hoje mesmo eu fiz a refeição, fiz o almoço e sempre fazemos juntos, eu e minha esposa, praticamente os dois estar junto na cozinha, nas três refeições principais. Às vezes, dependendo do tempo ali, um faz até sozinho, mas assim, não no sentido de que aqui só minha esposa que faz refeição, não. Então aqui eu faço também almoço, faço, eu não sei muito algumas coisas assim que eu tenho que melhorar, né? Mas eu faço do meu jeito, né? Mas eu faço várias refeições também. E não é dizer que eu estou ajudando, não. Minha esposa é obrigação. Então não diga, eu ajudo. Não, é minha obrigação também. Porque se eu falar que eu ajudo, eu estou dizendo que a obrigação é da minha esposa. Então, aqui nós fazemos juntos. Vamos ver outra aqui. Nega maluca também é um termo pejorativo e, inclusive, ainda é muito usado. Viu? Isso aqui, ó, nega maluca, é muito utilizado ainda. Eu acho que não sei se em escolas ainda faz algumas coisas assim, não sei se tem algumas dinâmicas. Eu acho que agora mais, talvez menos, né? Mas é algo que se deve evitar. Negra com traços finos. Então, às vezes, a mulher pode ter o cabelo ali mais liso um pouco, e aí já quer mudar um pouco, né? Negra com traços finos, ou que tem comportamento ali, que aprendeu o comportamento com, digamos, com os brancos, né? Na casa grande, né? Ali nos senhores de engenho, nas fazendas. Então, aprendeu, por exemplo, a costurar. Então, às vezes vai dizendo que tem traços finos, né? Ou seja, aprendeu coisas que só eram para os brancos, né? Ou uma habilidade que era dos brancos. Negra de beleza exótica, esse termo aqui também ainda pode, ainda às vezes ainda é usado, né? Negra de beleza exótica, então essa questão de exótico aqui, ó, é pejorativo. Negro de alma branca, esse termo aqui também, inclusive tem uma música, você pode aí até pesquisar, das antigas, eu não lembro agora quem é o cantor, mas tem uma música lá que acontece uma situação em que o homem negro ele salvou, me parece, alguém, uma criança, alguém lá, de ser atacada por acho que por um animal, por um boi, né? Na música tem esse relato. E aí, depois o homem, o negro morreu, né? E aí, na música vai dizer lá que ele morreu, mas ele era um negro de alma branca. Ou seja, ele era negro, mas a alma dele era branca, ou seja, ele tinha aquela qualidade, era bom, então era branco. Então aí é um termo muito preconceituoso, inclusive tem uma música, você pode até achar ainda, Negro de Alma Branca, é uma letra de uma música, faz parte ainda das antigas, mas dá para ver que quão grande era o preconceito. Então, quando o negro fazia, por exemplo, algo ali como foi o caso desse de salvar, de livrar uma pessoa, né, de um acidente grave ali,
quer dizer que pela bondade dele, não poderia ser bondade característica dos negros, mas sim do branco. Então, por isso que é chamado, ele é negro, mas a alma dele é branca. Então, é muito pejorativo isso aqui. Ovelha negra também é um termo ainda muito usado ainda, sobretudo na família, eu sou a ovelha negra da família. Às vezes tem gente que fala isso, né? Querendo dizer que é o que é mais rebelde, né, da família, né? Então, ou é o que causa mais problema na família. Aí quer dizer o quê? Negro, associando aí de forma negativa. Eu já falei, o preto de alma branca é o mesmo negro de alma branca, né? Então, às vezes tem esses dois termos. Aqui o preconceito não é a questão do negro ou o preto, porque esses dois termos são usados, né? Negros ou pretos, né? São usados hoje. Mas o ponto negativo é isso aqui, ó. É quando se bota, por exemplo, aqui o preto de alma branca. A alma branca é o pejorativo, que quer dizer que o termo pejorativo aqui é o alma branca, quer dizer que as coisas boas só os brancos podiam fazer. Então, quando alguém fazia, era considerado, pelo menos, a alma é branca, né? Então, muito pejorativo. Quando não está preso, está armado. Quando não está preso, está armado. Esse termo aqui eu não conhecia. Samba de crioulo doido, isso aqui eu já ouvi falar também. Então, também aqui termos preconceituosos. Serviço de preto, isso aqui também eu já ouvi falar. Acredito que talvez pelos estudos, não me recordo de ter ouvido alguém falar no dia a dia, não. Esse seria mesmo um preconceito. Serviço de preto quer dizer que algumas atividades só os negros, né, que faziam, o que é coisa dos negros. Então, é com serviços mais, digamos que aqueles mais, hoje os que são menos remunerados, os que são mais pesados. Então, isso seria coisa de preto, né? Serviço de preto. É um termo também aí preconceituoso. Apesar de que na escravidão, mesmo já tendo esse termo, mas eram os negros que faziam as habilidades de, por exemplo, construir igrejas, né, cobertura de igrejas, que eram bem complexas, né? É, os negros que faziam. Inclusive, aqui onde moro, eu pesquiso muito a história, sei bastante a história do lugar. Tinha um chamado Manuel, o apelido dele era Carpina. Esse apelido está até no registro de óbito dele, de casamento, né? Carpina, porque ele era nessa área, fazia esse trabalho que hoje é de um carpinteiro, né? Carpina é que escolhe bem ali a madeira, né? Na floresta, né? Na caatinga, para lavrar, preparar aquela madeira para a cobertura. Então, os negros faziam esse trabalho e era um trabalho, por exemplo, de colocar esse telhado numa igreja, é um trabalho de um engenheiro. Então, não se poderia diminuir. Claro que na época, se esse trabalho ele estava na condição de escravizado, deve-se repudiar, é um trabalho repudiado, porque mesmo sendo ali exigir habilidades dele de um engenheiro, né, para colocar, por exemplo, um teto de uma igreja, né, mas era um trabalho, em alguns casos ali, forçados ainda na condição de escravidade. E outros também que já conseguiam ali remunerados, né, por isso, porque iam fazer serviços em outros lugares, né, que poucos sabiam fazer, e tinha remuneração, claro, a boa parte ficava ali ainda se tivesse ainda o dono, né, naquela época havia os donos, né, os senhores, né, e dessa forma alguns também compravam a sua alforria, né, porque eles faziam trabalhos extras e em alguns casos eles ficavam com parte de uma remuneração. Então isso depende muito de um lugar para outro. Terminando aqui, teta de nega, também é um termo pejorativo. Volta para o mar, oferenda também. Esse termo aqui ainda é usado também recentemente, ainda se vê ainda. Então, vou mostrar aqui só alguns. Por exemplo, vamos nesse último aqui, ó, teta de negra, né? Como está aqui. Se refere a um doce de chocolate recheado com merengue ou marshmallow, né? A expressão faz uma comparação chula do formato do doce com o seio de uma mulher negra, por isso que é racista. O racismo é evidente e vem acompanhado de camadas adicionais de preconceito contra a mulher e um apelo sexual associado à negra. O doce também é chamado como inhabenta, termo bem adequado, em referência aos dotes culinários de Dona Benta, personagem eternizada por Monteiro Lobato, né? Então, teta de negro, por isso que é pejorativo. Vamos mostrar aqui outro termo rapidamente para a gente concluir. Vamos mostrar outro aqui. Vou mostrar esse preto de alma branca, né? Eu já expliquei um pouco sobre ele. A breve explicação aqui, ó.
Preto de Alma Branca é o título de uma antiga música, ó, de Tião Carreiro. Exatamente, eu falei e agora está comprovado. Exatamente, ó. O cantor é esse. Então, falei pelo conhecimento que eu já tinha também sobre isso. A canção narra a ação de um negro que se sacrifica para salvar a vida de uma sinhá, uma mocinha ali, a filha do, né, do senhor da fazenda, talvez. Seu uso está associado à ideia de uma pessoa negra de bom caráter. Há um enorme viés preconceituoso na expressão preto de alma branca, tendo em vista que transporta a ideia de que não existem, por natureza, pessoas negras que sejam dignas, boas, exemplares. Reafirma uma percepção racista de que essas características são típicas apenas das pessoas brancas e que uma pessoa negra, para que as obtenha, deveria imitar uma branca. Então, aqui, ó, uma figura de linguagem que deve ser abolida, não cabendo nem mesmo uma sua substituição. Então, é algo que não deve ser utilizado. Eu falei, só não sabia quem era o cantor, mas faz muito sentido aqui também a explicação. E outras formas aqui, né? Ah, quando algo não dá certo, aí vai dizer o quê? Ah, a coisa tá preta, né? A coisa tá preta. Aqui não tem não essa. Ah, tá aqui. A coisa tá preta. Esse aqui significa o quê? É verdade, a verdadeira síntese de um conjunto, pessoa, coisas ruins, ó, racista, que associa uma pessoa negra a coisas ruins. O sentido da expressão refere-se a uma situação extremamente negativa, complicada, ou com problema, difícil de solução. Então veja que aqui, ó, exatamente, o que poderia ser usado é a situação é difícil, o caso é complexo, ao invés de dizer a coisa está preta. Então, muito interessante esse material, que puder absorver mais conhecimento. Eu falei aqui, claro, de forma ampla, né? Mas quem quiser estudar um pouquinho mais, é interessante. Mulata também eu já expliquei bem, né? Serviço de preto, vamos ver como é que está aqui. Serviço de preto, aqui eu vou concluir. A expressão possui dupla conotação. Em primeiro plano, pode significar trabalho feito de forma inadequada, incompleto, de baixa qualidade. Aí quer dizer que isso é serviço de preto. O que embute a ideia de que apenas pessoas brancas podem realizar trabalho de qualidade adequada. Então, esse termo é pejorativo e também deve ser abolido. Inscreva-se no canal para você acompanhar mais vídeos, né, do nosso curso Mais Saúde com a gente.